essa é uma pergunta que fica do nosso hino que nós cantamos. Você vai cantar no céu? Glória, glória. Essa é uma pergunta para você responder. Damos ao Salvador, glória, glória, e vamos cantar no céu. Você vai cantar no céu? Onde você vai estar na eternidade, né? Mas há tempos que a gente vem falando, e nas pregações aqui, os irmãos vêm falando, mas falam assim, sucintamente, né, sobre Filipenses 2, que fala dos 7 passos de humilhação que o Senhor Jesus deu da glória até este mundo. 7 passos, numa descendente, né? Desceu até o fundo, até o mais profundo, sempre descendo, a ordem, né, que nos fala, que nós vamos ler. E essa pessoa maravilhosa, então, que na verdade, eu pensei em destrinchar mais esse trecho, em saber mais a respeito desse trecho, mas é tão profundo que eu fiquei assim extasiado, e eu lembrei um versículo do Salmo 45 que diz: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Quanto mais a gente cava, mais coisa vai saindo. É uma fonte que quanto mais água se tira, mais água, né, ela chega à superfície. Então, esse trecho vai nos falar da vinda do Senhor Jesus, quando ele deixou o seu lar de glória e desceu até esse mundo. Nós cantamos: veio Jesus a esse mundo, viu, foi rejeitado por gente hostil, glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou, tudo ele fez porque te amou. Tem um propósito, nós não podemos compreender na sua totalidade, na sua imensidão, na sua extensão, por que é que Deus amou ao homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Nós não vamos entender na sua profundidade esse amor que Deus teve para conosco. E o mais interessante é podermos entender por que é que ele, Deus eterno, o Filho eterno de Deus Todo-Poderoso, se fez carne como a nossa carne. Nós não vamos poder entender por que ele quis fazer isso. Por que ele criou o homem? E por que ele se fez em semelhança da carne? Semelhança, hein? Não igual. Semelhança da carne do pecado do homem, mas sem pecado. Como é que nós vamos entender por que Deus nos amou de tal forma que ele se fez como um de nós? Era preciso que ele descesse. Nós gostamos muito de estar em eminência, né? De subir, mas ele teve que descer. Descer até os pontos mais baixos da terra. Por quê? Porque ele tinha um propósito, que era salvar a todo pecador. Ele queria ter-nos de novo consigo. Eis-me aqui a mim, Senhor Jesus diz em Hebreus, e aos filhos que o Pai me deu. Regozijo-me, ó Deus, apraz-me em fazer a tua vontade. Era uma vontade também que era a vontade de Deus, que o seu filho tivesse, né, muitos filhos na glória. Pela alegria que lhe estava proposta, nos fala a palavra,
suportou a cruz. Ele tinha uma alegria que estava à frente daquela vergonha, daquela ignomínia, daquilo que ele ia sofrer nas mãos da criatura, também daquilo que ele ia padecer nas mãos de Deus, 3 vezes santo. Ele tinha uma alegria proposta. E ele suporta a cruz. Ele se faz homem em semelhança da carne do pecado, sujeito a todas as coisas que nós vemos que nos cercam, mas sem pecado. Nele não havia pecado, ele não podia pecar. O ente santo que de ti será gerado, será chamado Filho de Deus. Né? Ele era o ente santo que Deus gerou. Corpo me preparaste. O Senhor Jesus veio a esse mundo porque Deus preparou um corpo para ele. Não foi uma procriação, foi uma criação, foi uma nova criação, uma nova criatura. Nenhum homem jamais vai se igualar ao Senhor Jesus, porque ele era homem e era Deus. Muitas coisas nós não podemos compreender, como se deu essa encarnação, como Deus gerou esse corpo santo no ventre de Maria. Mas nós sabemos que foi possível, porque ele veio. E quem fez essa obra, essa maravilha, essa criação, foi Deus. Se nós olharmos para uma criança, quando ela é concebida, quando ela nasce, de 2 células que se juntam e sai numa pessoa de carne e ossos, né, com todos os sentidos. Quando a gente olha para uma criança, um bebê, fala, como é que ele foi formado? Onde estava a alma dessa criança há um tempo atrás, há um ano atrás? Onde é que estava? Como se formou? Como é que Deus trabalha? Como que Deus cria? E Deus, então, criou o corpo do Senhor Jesus que veio até esse mundo. Mas lá em Efésios, Paulo nos relata na sua sabedoria que ele teve, muitas coisas que ele recebeu direto do Senhor. Está lá em Filipenses capítulo 2, se a gente pudesse abrir a Bíblia aí, Filipenses capítulo 2. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ou seja, não tirou o benefício de ser Deus, sendo em forma de Deus, não tirou o benefício, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Primeiro passo. Tomando a forma de servo, segundo passo. Fazendo-se semelhante aos homens, terceiro passo. E achado, Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. 5. 6 agora, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O 7. Então ele esvazia esse Deus que estava na glória, como nós cantamos, que desceu a esse mundo, ele fez-se carne. Mas ele, sendo em forma de Deus, como fala o versículo 6, não se usurpou dessa glória que ele tinha e fez o quê? Esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se totalmente. A palavra fala, tem alguns versículos que fala, aniquilou-se totalmente. Ele tirou toda a sua, tudo que podia, né, ser estranho ao homem. Ele veio em forma de homem. Então ele deixou a glória, ele se esvaziou, ele era Deus. Ele não deixou de ser Deus.
Ele sempre foi Deus. Deus homem, que se fez carne. E o primeiro passo, então, que ele fez foi esvaziar-se a si mesmo, esvaziar-se como Deus da sua glória exterior, daquilo que ele poderia ser exteriormente. Ele não veio, quem olhava para ele, não via aquele, como se costuma, né, ter aí aqueles quadros onde aparecem os chamados santos, ou uma pessoa que é santa, ou mesmo a imagem que eles imaginam, né, de Jesus com aquele halo, aquela coroa que fica brilhando em cima. Ele não veio com isso. Nem o homem tem direito de colocar isso como uma imagem, né? Porque ele era Deus. Ele era Deus. E o homem, então, não, muitas pessoas, como eu disse, isso aqui é uma coisa profunda, porque é uma coisa que o homem não conseguindo, na sua mente natural, no racional, entender, ele quer explicar de alguma outra forma diferente. Mas tudo, aquele homem que estava ali, a palavra fala que a plenitude de Deus nele habitava. Plenitude de Deus quer dizer Deus totalmente habitando naquele homem. A plenitude de Deus. Deus total. Nós não podemos entender como em um homem cabia a plenitude de um Deus que é eterno, de um Deus que é infinito. Seus anos não têm começo nem fim. Não se pode falar que Deus começa num lugar, tem um meio e termina no outro. Deus é infinito, não se pode contar, não se pode medir. E estava ali naquela pessoa do Senhor Jesus toda a plenitude da divindade. Aquele bebê que estava na manjedoura, que nasceu num estábulo onde se tinha animais, né? Aquele que estava na manjedoura era o Emanuel, que fala em Isaías. Era o Deus conosco. E ele era o exato Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora, como nós podemos entender isso? A palavra nos diz, o qual, a respeito de Jesus, o qual sendo, está lá em Hebreus 1:3, o qual sendo o resplendor da sua glória, o brilho total da glória de Deus, embora não tivesse esse brilho, como nós já falamos, e a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele, aquele bebê, naquela manjedoura onde se colocava palha, capim para o gado, ele estava ali. Aquele homem não era nada mais, nada menos do que aquele que sustentava todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Também ele estava da mesma forma ali como quando todas as coisas foram criadas por ele. Colossenses 1,15 diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, se sustentam por ele. Aquele bebê era o que havia feito todo o universo, era o que havia feito todas as coisas, era aquele que havia feito aqueles homens, era aquele que havia criado José e havia criado Maria. Ele estava ali na forma, nasceu na forma, entrou no mundo, né, nasceu de uma virgem, entrou no mundo como uma criança normal.
precisando de cuidados do seu pai, né? E de sua mãe, José. E ele, que criou, tudo foi criado por ele e para ele. Agora, como o homem natural entende essas coisas? É o que está escrito na palavra de Deus. Que ele, o nosso Salvador, então, ele sendo em forma de Deus, ele não teve por glória ao ser igual a Deus. Ele se fez carne. Ele precisava ter nascido, ele precisava ter feito carne, adiantando um pouco a nossa história, porque ele era necessário que ele morresse. Embora ele não tivesse nenhum pecado sobre si, nem em si, ele precisava morrer. Se ele não tivesse feito carne, ele não poderia morrer. Ele entrou no mundo como um homem. E como ele não tinha pecado, porque o pecado veio da desobediência de Adão. O pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem. E com essa desobediência trouxe consigo a morte. E a morte passou a todos os homens. Por isso que todos os homens morrem, porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus, nos fala a palavra. Todos pecaram, inclui cada um aqui. Cada um que está ouvindo. Eu. Ninguém sai dessa lista de todos pecaram. Não existe um homem justo no mundo. Só existiu um. Esse que veio conforme a vontade de Deus. Eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Pela vontade de Cristo, então nós fomos santificados. Mas o que eu quero dizer é que aquele nenê, né, era o Filho eterno de Deus. Estava ali. O Filho de Deus entrou no mundo de que forma? Ele entrou no mundo como um rei poderoso, com riquezas e luxo? Não. Ele esvaziou-se e no nosso segundo passo de descida é que ele tomou a forma de um escravo, tomou a forma de um servo. Exteriormente, quem olhasse para ele não via Deus, embora Deus estivesse ali. Ele fosse Deus. E ele se fez o quê? Tomou a forma de um servo, de um escravo. Interiormente, ele era um servo, um escravo. Nós vamos ver de quem que ele era escravo. E para que ele veio como um servo? Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Quando nós, só para a gente pensar um pouco, quando nós vamos em alguma apresentação e alguém se veste como um escravo, nós sabemos que por detrás daquela vestimenta, daquela pessoa que está representando alguma coisa, tem uma outra pessoa. Na verdade, ele está representando aqui. O exterior não condiz com o interior daquela pessoa que está representando. Ele pode ser uma outra coisa, mas na hora que ele está representando, ele é um escravo ali naquela peça, em alguma coisa. Mas o Senhor Jesus não. Ele era o que ele era. Interiormente, ele era um servo. Ele era um escravo. Ele mostra um pouquinho disso em João 13, quando ele cinge uma toalha e lava os pés dos apóstolos. Esse é um pequeno sinal, né, desse servo, aquele que se fez servo. Mas tem uma história que eu não posso deixar de contar aqui, que é a história de um servo, de um escravo hebreu.
Mas primeiro eu queria fazer a definição aqui, eu deixei a definição, eu gosto de fazer a definição, como alguns dizem, né? A palavra servo significa quem não é livre, que não pertence a si mesmo, que presta serviço de criado, doméstico, serviçal, servidor, escravo, criado, servente. Essa é a definição de servo. A definição de escravo é parecida, porque é a mesma palavra praticamente. Que ou o que vive em absoluta sujeição a um senhor. Um escravo, essa é uma definição muito boa, é aquele que vivia em absoluta ou total sujeição a um senhor. Ele não era livre, um escravo não era livre para fazer o que ele quisesse. Ele dependia totalmente da vontade do seu senhor. Então, ele foi realmente um servo. Ele foi o servo. Ele foi o homem. O único homem. Embora ele tivesse semelhança na forma humana, ele era Deus. Ele não era um homem como nós. Ele não era um homem como nós. Ele era um homem e era um Deus. Não era meio homem e meio Deus. Ele era Deus e homem. Nós vemos algumas manifestações do Senhor Jesus como Deus, para alguns, né? E maiormente a sua administração como um servo, como aquele que veio para servir. Mas ele tinha um senhor, então, como eu já disse, não era o homem que era senhor dele, nem o diabo. Era Deus, seu pai, que era senhor dele. Mas já tem essa história do servo hebreu, que está lá em Êxodo 21. Êxodo 21. Muito interessante. É uma figura. Tudo o que nós vemos, tudo não, a maior parte do que nós lemos no Antigo Testamento, nos fala, é um tipo da pessoa do Senhor Jesus. É um tipo de Cristo. Muitos exemplos. Nós temos lido, na semana passada, nessas semanas que se passaram, nós temos falado a respeito dos tipos de Cristo, e muitos são os tipos de Cristo, né? Adão é um tipo de Cristo, a arca é uma figura de Cristo, e Isaac é uma figura de Cristo, e Jonas é uma figura de Cristo, e tem muitas outras histórias, mas essa história do servo hebreu, do escravo hebreu, vai cair aqui no que nós estamos falando a respeito de Filipenses muito bem, porque nos vai falar da pessoa do Senhor Jesus. Embora se refira a um escravo hebreu, tem o tipo exato da pessoa do Senhor Jesus. Está lá em Êxodo 21. Versículo 2. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas, esse é o ponto importante, mas, se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair forro, não quero ser aforreado, não quero ser livre, não quero sair
forro, é um escravo aforreado, é aquele que ele conseguia liberdade. Ele não quer sair aqui, esse servo. Mas se, né? Fala a palavra. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao postigo, ou ao umbral da porta, né? Ele furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Vamos transferir tudo isso para a pessoa do Senhor Jesus, o servo perfeito de Deus, que disse o seguinte: eu não quero sair fora, eu quero servir a Deus para sempre, o meu Senhor para sempre. E quando esse escravo dizia isso, que ele não queria a liberdade, ele queria ficar na casa do seu Senhor, porque o Senhor, provavelmente esse Senhor, que desse escravo, desse servo, era uma pessoa muito bondosa, era uma pessoa muito amorosa, não é? Então ele quer ficar na casa do seu Senhor. E assim é uma figura de Deus, a quem o Senhor Jesus serviu em todo o tempo que ele esteve aqui. Então, o seu Senhor o levará aos juízes para testemunharem, né, da cidade, e vai colocar esse servo, então, no batente da porta, nos umbrais de uma porta, vai pegar a sua orelha aqui, o lóbulo da sua orelha, vai colocar na porta, vai pegar um furador, como aquele furador que a pessoa que mexe com couro bate, faz um buraco assim, né? Aquela é uma sovela, vai colocar o servo ali na porta e vai bater, vai furar a sua orelha, para mostrar que ele, embora sendo livre, não quis a liberdade, quis servir a seu Senhor, e aquilo vai ficar marcado para sempre. E essa marca, que vai ficar para sempre, lembra-nos das marcas das mãos, dos pés e do lado do Senhor Jesus, que foi ferido com a lança, né? E as mãos e os pés foram feridos com os cravos. Esse é meu Senhor, esse é meu Salvador, que se colocou como o perfeito servo, aquele obediente, depois nós vamos ver que ele foi obediente até a morte. Esse é o meu Senhor, meu Salvador, que não quis a liberdade, dizendo assim, porque ele tinha mulher e tinha filhos, estava pensando nelas, estava pensando em nós. Quando ele se sujeitou a Deus, ao Pai, então, ele estava pensando em mim, estava pensando em vocês, estava pensando, não é, em pobres, vis, pecadores perdidos, arruinados aqui nesse mundo, que ele veio para salvar. Então, esse exemplo do escravo hebreu é bem do que nós estamos falando da pessoa do Senhor Jesus. Então, não foi da sua glória exterior só que ele se desfez, que ele se esvaziou, né? Mas ele tomou a forma de um escravo, de um servo, então. E ele não deixou, depois que ele fez todas as coisas, que ele não veio para ser servido, mas para servir. Nós vemos o Senhor hoje, adiantando um pouco também, né? Nós temos os 7 passos do Senhor Jesus para a glória, e adiantando um pouco, ele está agora na glória de Deus, como o nosso advogado e o nosso intercessor. Ele está ainda nos servindo. Ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir. E continua, então, diante de Deus, nos servindo como o advogado, nosso intercessor, nosso sumo sacerdote. E o próximo é semelhante aos homens. Sua aparência externa era como um homem, entre os homens. A palavra em Gálatas diz, quando veio a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou seu filho nascido de mulher. E em Romanos 8:3 diz, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Em semelhança.
né? Não vamos confundir igual e semelhante. Uma coisa pode ser semelhante à outra, mas não é igual à outra, né? Para a gente poder entender um pouco que a aparência do Senhor Jesus era semelhante à aparência de um homem normal. Tanto que quando Judas vai levar os soldados lá para buscar o Senhor Jesus, quando ele trai o Senhor Jesus, ele dá um sinal para aqueles lá. Ele diz assim: aquele que eu beijar é aquele. Prendei-o. Tanto que ele era tão parecido com os outros que não tinha uma forma definida. Não tinha o halo, como eu já disse assim. Ele não era mais bonito do que os outros. A palavra fala em Isaías que nenhuma beleza havia nele para que nós o desejássemos. Ele era um homem comum. Se fez homem, então. E quando Judas vai lá e dá um beijo nele, que o Senhor Jesus diz: com um beijo, Judas, traís o filho do homem, né? E aí o prenderam. Mas ele era então parecido com um outro. E esse é o terceiro passo, né? Semelhante aos homens. E o quarto passo, para baixo, sempre para baixo, é encontrado na forma de homem. Ele toma a forma de um escravo. A forma de homem toma a forma de um escravo. Né? As qualidades internas do Senhor Jesus, então, era como de um escravo. E a palavra fala como homem, como eu já disse aqui, mas é um homem que não é igual, ele não é igual a nós. Ele é semelhante a nós. Nenhum homem, não houve nenhum outro homem e não vai haver nenhum outro homem como o Senhor Jesus. Na verdade, ele veio para mostrar que o que o homem deveria ser? Total obediência a Deus. Foi exatamente o que o homem não fez. Foi uma total desobediência a Deus. Quando Deus criou Adão e Deus criou Eva, eles mostraram o quê? Uma total independência de Deus. Quando o diabo diz para Eva, né? E sereis como Deus, e serão abertos os vossos olhos. Bom, sereis como Deus, então eu não vou precisar mais depender de Deus em todas as coisas, eu vou poder ser o que eu quiser. É isso que o diabo quer inculcar nas cabeças das pessoas, que eles são, né? Procure os seus sonhos, procure realizar, procure ser o que você é, procure sua vida, procure viver a sua vida, fazer, né, tudo aqui para agradar a você, menos para agradar a Deus. Quando você agrada a si mesmo, quando você se exalta a si mesmo, né, Deus vai ter que te humilhar, a palavra fala. E quando você quer fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, isso vai levar você para um caminho, às vezes sem volta. Quando o homem, por total desobediência, uma rebeldia sem igual, na verdade o pecado de Adão foi o pecado de rebeldia. Ele foi rebelde àquilo que Deus havia determinado, para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como nós falamos aqui, existiam mais de, vamos pôr assim, né, 20 mil árvores frutíferas na criação que Deus fez. Mas, eu estou fazendo um cálculo aqui, eu não sei dizer direito, mas 20 mil, mais ou menos, de todos, né, nós conhecemos algumas espécies, e essas espécies têm subespécies. Nós conhecemos a manga, nós conhecemos a banana, nós conhecemos o abacate, nós conhecemos a banana maçã, banana prata, banana ouro, banana nanica e banana maçã, banana de todo tipo. Tem banana manga, bourbon,
manga Adem, manga espada, manga coquinho e outras coisas. A gente tem espécie que não há, subespécie que não acaba mais. Né? A gente até fica imaginando, nossa, mas existe essa manga? Né? A gente fica pensando, Deus criou, sem economia nenhuma, todas essas coisas no Éden, para que fossem úteis, para que servissem ao homem. E determinou que ele não comesse de uma só, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, então, na sua total rebeldia, desobediência contra Deus, vai e faz, cai, né, em pecado, porque enganado pelo diabo, e o diabo é homicida desde o princípio, como fala a palavra, lá na criação, por isso que entrou a morte. Não é? O diabo foi aquele que introduziu a morte, na verdade, porque ele é homicida, ele queria a morte do homem, ele quer o quê? Que o homem continue no estado de morte, mas Deus quer que você saia desse estado de pecador perdido, nesse estado de morte, e venha o quê? Para a vida eterna. Não é vida aqui nesse mundo, 80 anos, é a vida eterna, é a vida da sua alma, do seu espírito, não é a vida do seu corpo. Mas, voltando lá nos nossos pensamentos, ele veio. Então, foi encontrado na forma de homem. A gente tem que ver cada passo. O quarto passo era sendo encontrado na forma de homem. Existe um versículo em Isaías 64, 1, que diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face. E foi exatamente o que Deus fez. Ó, se fendesses os céus e descesses, se abrisse os céus, Isaías está dizendo, e se descesses, ó, se o Senhor fizesse isso, e ele fez. Ele abriu os céus e ele desceu. E nós vimos, João diz, e vimos o Filho de Deus aqui nesse mundo. Nós andamos com ele, nós ouvimos, nós sentimos, nós tocamos o verbo da vida. João, né, na ceia, ele está reclinado no seio, aqui no seio do Senhor Jesus. Nós vemos a história que começa com o Senhor Jesus no seio do Pai. E nós vemos no final do Evangelho, João no seio de Jesus. Que bênção é essa para o homem? O homem poder chegar tão perto de Deus. Havia uma proximidade tão grande, não podemos medir isso, né, do Filho eterno de Deus no seio do Pai, como fala a palavra, na glória eterna. E agora esse Filho eterno sendo se manifestado em carne e o homem podendo tocá-lo. A sua criação podendo tocá-lo. João podendo descansar sobre o seio do Senhor Jesus, aqui, os peitos do Senhor Jesus. Que bênção é essa para o homem? Que descida, que fissura foi essa nos céus que Deus fez? Que amor foi esse imensurável que Deus teve para com o homem? E que o homem faz com tudo isso? Uma pergunta, será que o homem crê que ele é perdido, que essa criação aqui que Deus fez, ela está manchada pelo pecado? Que existe um juízo para o homem por causa do pecado dele, que Deus não vai deixar impune o pecado, e que Cristo veio exatamente para levar sobre si os meus pecados, para que eu estivesse impune. Ele sofreu o que eu deveria sofrer naquela cruz, para que eu não recebesse. Ele recebeu o juízo que eu deveria receber, para que eu não recebesse. Ele morreu no meu lugar. Essa é a morte substitutiva do Senhor Jesus. A morte dele por mim na cruz. A morte por cada um. Todo aquele que crê agora recebe perdão de pecados. E é justificado diante de Deus. Todos os seus pecados são apagados.
todos os seus pecados são lançados no esquecimento, e Deus não fará mais menção dos seus pecados. Agora, aquele que não crê no Senhor Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. Fala lá em João 3. Se você não crê, a ira de Deus está sobre você. O pecado seu está sobre você. Se os seus pecados não estiveram em Cristo, eles estão ainda com você. E como você vai se livrar dele? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, fala a palavra. Crê na obra que ele fez substitutiva, substituindo você naquela cruz. E você vai ser salvo. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. É a única coisa que paga pecado, é a única coisa que pode me trazer de volta para a presença de Deus, é essa morte do Senhor Jesus, é esse sangue vertido na cruz que me tira dessa condição de pecador perdido, né, e traz uma posição de filhos agora, filhos queridos de Deus, né, juntos com o Senhor Jesus. Ele se humilhou, ele se fez o mais baixo. Não existe Deus, tudo que Deus faz é inigualável, não tem coisa igual aqui nesse mundo. Se esse homem, Senhor Jesus, se abaixou, se ele se humilhou, se ele se esvaziou, se ele se fez servo, foi o melhor possível, foi o maior possível. Se ele se abaixou, nenhum outro homem se abaixou como ele. Não se fala na humilhação de nenhuma outra pessoa como foi a humilhação do Senhor Jesus. Não tem nada para se comparar. Como nós já falamos aqui, né? Nós sabemos quando um rio se seca, nós vemos um rio caudaloso quando tem chuva, né? Depois nós vemos aqueles rios que se tornam em deserto. Temos um exemplo disso na palavra de Deus, né? O rio do Negueb, lá do deserto, ele fica seco. Então, quando um rio fica seco, nós podemos pensar que é o máximo do que aquele rio podia acontecer com ele. Quando ainda está correndo um fio d'água, nós podemos dizer, aqui estava passando um rio, mas quando não está correndo mais nada, nós dizemos, esse rio não existe mais. Então é a forma da gente pensar, o Senhor Jesus se humilhou de tamanha forma, né, que ele se secou, chegou ao mais baixo possível que nenhum homem poderia ter chegado. E isso pensar em humilhação, ele se fez humilde, ele se humilhou. E ele diz nos evangelhos, eu sou manso e humilde de coração. Esse que é manso e humilde de coração, que é o meu Senhor, que é o Senhor Jesus, ele diz, porque assim diz o alto e o sublime, está em Isaías 57:15, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Duas posições. Uma posição grande, no versículo de Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime. O alto, quando a gente pensar que alto, põe alto aí, não dá para a gente definir. E o sublime é uma coisa, a melhor coisa que existe. Quando fala alto, né, Deus habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. E também com o contrito e abatido de espírito. Como pode... Claro que nos fala aqui da pessoa do Senhor Jesus. Mas como pode Deus habitar num alto lugar e com o contrito, com o abatido de coração? Ele pode fazer isso. Porque aquele que se humilha diante de Deus será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Com Deus a regra é essa. Se eu me reconheço, se eu me humilho diante de Deus, se eu dobro os meus joelhos diante de Deus, né? Se eu dobro
a minha vontade, se eu faço a vontade de Deus como aquele Senhor que tem o senhorio total da minha vida, se eu faço isso, eu vou ser exaltado. Agora, se eu vivo em total rebeldia, se eu não reconheço o senhorio de Cristo na minha vida, se eu não reconheço que Ele é o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, agora, depois que Ele foi ressurreto dentre os mortos, né? E nós temos alguns exemplos da humildade do Senhor Jesus, não vai dar. Da humildade do Senhor Jesus, eu vou ler bem rapidinho. Ele foi nascido de mulher, ele foi a semelhança da carne pecaminosa, foi feito um pouco menor do que os anjos. Embora ele fosse rico, por nossa causa ele se fez pobre. Está lá em 2 Coríntios 8:9. Nasceu em um estábulo, foi colocado em uma manjedoura, viveu na desprezada aldeia de Nazaré. Tanto que Natanael diz, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pergunta se o Senhor Jesus era de Nazaré. Ele morou em Nazaré e foi sujeito a José e Maria, não é? Chamado filho do carpinteiro, trabalhou como carpinteiro, não tinha onde reclinar a cabeça, estava sujeito à fome, foi tentado por Satanás, ficou junto aos animais selvagens no deserto, estava sujeito ao cansaço, lá em João 4, né, com a mulher samaritana, foi confortado por um anjo, em Lucas 22:43, puseram a sua sepultura com os ímpios. Isso é alguns fatos, né, da vida do Senhor Jesus que nos fala da humildade. Da onde chegou esse homem? Esse homem que estava no céu, que era santo, alto e sublime, que desceu até os mais baixos dessa terra. Não tem nada que alguém possa pôr algum gosto ruim que o Senhor Jesus não tenha passado aqui nesse mundo. Ele passou por tudo para que ele pudesse dizer, para que ele pudesse consolar, para que ele pudesse ser o Salvador, para que ele possa ter a prioridade, né, em todas as coisas da nossa vida. Ele é o único que pode nos confortar, nos consolar no mais fundo dos nossos corações. Nós podemos receber consolo, conforto de homens, mas como o do Senhor Jesus, jamais. Aquele que provou tudo, que passou tudo por nós aqui, né? E sofreu nas mãos da sua criação, dos homens. Os homens fizeram tudo o que eles bem queriam, mostraram que todo o seu ódio, toda a sua fúria, todo o seu desprezo à pessoa de Deus, quando Deus se deixa, né? Quando o Senhor Jesus se deixa entregar e ele é entregue nas mãos dos homens, aí Deus permite que o homem manifeste tudo o que na verdade ele é. Todo o ódio que ele tem no coração, até que ele leva o Senhor Jesus a uma cruz. Esse é o tira, crucifica-o, solta-nos Barrabás. E Barrabás era um salteador, era um que causava pavor a todos eles, né? Não temos rei senão a César. Crucifica, acaba com ele, tira ele da nossa presença. Nós não queremos mais esse homem, não queremos que ele reine sobre nós. Ele é um estorvo, essa luz que veio no mundo, nós queremos permanecer nas trevas, nós não queremos a luz. É isso que eles fizeram com o Senhor Jesus. E o que você vai fazer com o Senhor Jesus? Vai aceitá-lo como seu Salvador? Ou vai dizer como aqueles judeus, ou como aquelas pessoas que estavam ali diante da cruz, tira, crucificam, tira esse homem da minha frente, eu não quero saber dele. Se você não quiser saber agora, isso não importa se o homem quer saber ou não. Isso não vai mudar o que Deus vai fazer. A sua opinião com respeito à Bíblia, à palavra de Deus, à pessoa do Senhor Jesus, não vai mudar nada no que está escrito aqui, na palavra de Deus, com respeito a seu destino eterno. A palavra fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É o juízo eterno. É a palavra de Deus, não é o pregador que está dizendo isso, é o Senhor, é Deus que está falando para o homem, para que o homem se achegue a Ele. Porque Ele tem o perdão, Ele tem a salvação. E recebe a todo aquele que vem por fé. Não precisa fazer obra nenhuma, não precisa ser bonzinho, precisa crer somente. Crer somente e será salvo. Depois nos fala que Ele tornou obediente até a morte. Nós estamos falando aqui, né? Na morte,
Não há homem maior do que este, como a gente fala, né? Como eu estava falando a respeito do Senhor Jesus, que não tem nada que tudo que Deus fez não se pode ter nada comparável aqui. Nenhum homem foi comparável ao Senhor Jesus. Ele mesmo diz, não há homem maior do que este, que dê a vida pelos seus amigos. Está em João 15:13. Não há uma pessoa maior do que o Senhor Jesus. Ninguém que passou por esse mundo podia falar isso aqui, ó. Não há homem maior do que eu, que deu a sua vida pelos seus amigos. Não tem. Ele foi o único que poderia falar isso. E ele deu a vida por nós naquela cruz. Ele foi até a cruz e foi obediente. Até a morte. Nós poderíamos ter parado por aí. Foi obediente até a morte. E morte, o 7º passo, e morte de cruz. Como nada foi comparável, a morte de cruz é a pior morte que existe, porque foi a morte que Deus escolheu para que seu filho morresse. A pior das mortes possíveis. Esse detalhe da crucificação é muito terrível, é muito horrível a morte de cruz. Ter ido até a morte, se ele tivesse simplesmente morrido a morte fosse uma morte simples, teve um ataque cardíaco e morreu. Não, foi uma morte dolorosa. E quando a gente olha para trás e vê o Senhor Jesus morrendo na cruz, e nas mãos dos homens, dizendo, se és filho de Deus, desce daí, fora que cuspiram, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E se a gente olhar só do ponto de vista humano, e nós esquecermos de que fez-se trevas por 3 horas sobre toda a terra, não foi uma treva, não foi um eclipse que teve ali do sol na terra da Judéia, em Jerusalém, foi trevas totais. Que ele passou nas mãos de um Deus, aquele Deus que habita no alto, que o Deus que é santo, não é? Passou 3 horas nas mãos de um Deus que é santo, que aborrece o pecado, que aborrece de forma que nós não compreendemos, porque a gente, às vezes, o homem alisa o pecado. O homem não quer tratar o pecado como ele deve ser tratado. É uma coisa horrenda diante de Deus. Para nós, no dicionário de muitas pessoas, a palavra pecado já foi excluída. Mas o pecado continua. Embora o homem tenha excluído isso da vida dele, a vida dele está cheia de pecado. E o pecado dele continua diante de Deus. Isso mostra, naquela morte de cruz, como é horrendo o pecado. Deus abomina o pecado. E Cristo morreu então ali, fez trevas e ele passou o juízo que nós passaríamos nas mãos de Deus. Quando eu fico pensando, já pensou quando Deus pedir contas dos pecados daqueles que não creram no Senhor Jesus? Até de uma vírgula, Jesus disse que vai ser pedido conta. Quando se pede conta aqui num tribunal humano, muitas coisas podem ficar para trás. Muitas coisas podem não ser trazidas. E, às vezes, as contas que eu tenho que pagar aqui, que o homem tem que pagar por causa de uma falta que ele comete, você vai fazer obra de caridade. Todo sábado você vai ficar 2 horas no asilo, vai ficar ficar ajudando lá, vai dar uma cesta básica para alguém. Não é essa a paga que Deus vai dar para o nosso pecado. Nós vamos ter que dar conta e nós vamos ter que pagar. Diante de Deus não vai ficar nada. Ainda bem que ele não se lembrou disso. Se ele se lembrasse daquilo que eu fiz aquela vez, então, ele vai se lembrar de tudo. Deus não se esquece de nada. O meu pecado, se não está em Cristo, vai estar diante de mim
no juízo do grande trono branco. Por isso que eu tenho que me desfazer, eu tenho que crer no Senhor Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Depois de tudo isso que ele passou, depois de tudo isso que ele fez por mim, eu vou desprezar essa salvação maravilhosa? Eu vou não crer, eu vou continuar na minha vida de pecado? Eu vou não querer servir ao Senhor Jesus aqui por mais esse tempo, esse resto da minha vida, se alguém ainda não crê? E a recompensa que nós vamos ter vai ser tremenda. Nada a se comparar, como eu já disse mais uma vez, nada a se comparar com aquilo que Deus tem para nós, na glória. Nada que esse mundo possa servir de exemplo para aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então você vai cantar na glória? Aonde você vai estar? Onde você vai passar a sua eternidade? Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, pelo teu evangelho, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, Senhor Jesus, por teres vindo, teres mostrado, nem em palavras, mas em obras, teu grande amor por nós, sofrendo ali naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados, dando a tua vida ali por nós. Pai, te agradecemos por teres nos dado o que mais precioso tu tinhas, teu Filho amado. Pedimos mais uma vez por este evangelho, pela tua palavra, o Senhor possa trazer salvação. Pedimos por essa semana também pelos teus cuidados, no precioso e digno nome do Senhor Jesus. Amém.